Aos amantes da gestão e reabilitação, vamos lá para mais um vídeo abordando aí o aspecto gerencial, né, da fisioterapia hospitalar. Então vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é a auditoria de boas práticas em ventilação mecânica. Da onde partiu esse interesse, né, em fazer isso? Eu ficava analisando ali, conversando com meus amigos enfermeiros, meus amigos médicos, e olhando os riscos assistenciais. A gente vê que, um exemplo, pneumonia associada à ventilação mecânica. Tem alguns itens que são importantes no processo para prevenção, tipo elevação da cabeceira, a checagem da pressão de cuff ali na normalidade, a higiene oral, o stop de sedação, tem várias coisas. E esse processo ele é auditado. Alguns hospitais utilizam o CCIH, né? O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, usa esse setor para poder auditar, para ver se realmente a equipe está seguindo com as práticas de controle, né? As práticas para evitar o risco. Então, um membro da CCIH vai lá na UTI, um exemplo, e fica vendo se realmente a cabeceira está elevada, se realmente fizeram a higiene oral, se estão em dias está funcionando o protocolo de stop de sedação. Então, isso é visto, né, através de auditoria. Então, se a gente tem 20 leitos, 10 leitos em uma UTI, não necessariamente precisa ser uma amostra de 100%, mas pode fazer através de um cálculo amostral quanto por cento dos pacientes precisam ser auditados para a gente chegar num número confiável. Então, pensando nisso, pensando em PAV, pensando em TEV, pensando em risco de queda, por que não auditar os processos de boas práticas de ventilação mecânica? Sendo que a ventilação mecânica mal conduzida pode levar o paciente, expor o paciente a risco, pode aumentar o tempo de internação hospitalar, pode gerar pneumonia, está associada à mortalidade, à sincronia, que a gente já sabe, o uso excessivo do oxigênio. Então, diante disso tudo, por que não auditar os processos? E auditar não quer dizer que a gente vai apontar os erros e fiscalizar, não, o objetivo não é esse. O objetivo é identificar as falhas, desenvolver plano de ação para poder corrigir alguma coisa, com o objetivo único e exclusivo de proporcionar mais segurança para o paciente. Então, você que é coordenador, supervisor de algum serviço de fisioterapia, ou até mesmo fisioterapeuta que quer ir se enveredar por esses caminhos da gestão, qual seria o caminho para auditar? Então, eu estou começando esse processo agora, estou experimentando. Então, qual o primeiro passo? O primeiro passo seria você colocar em tópicos, né? Criar um formulário onde quais são os itens que você quer auditar. Então, eu fiz um checklist, né? Melhor dizendo, coloquei alguns tópicos que eu queria auditar, entre eles está a drive pressure menor do que 15, volume corrente entre 6 e 7 ml, a saturação entre 92 e 96, o circuito está posicionado adequadamente, o filtro está no tempo certo de ser utilizado, não passou da validade de trocar, entre outras coisas, tá? Então, e também, não esquecendo, falando sobre as sincronias, o paciente está assincrônico na ventilação. Então, esses seriam basicamente os tópicos. Você pode acrescentar algum tópico ou retirar de acordo com a sua realidade, né? Mas lembrando que os tópicos têm que estar relacionados com ventilação mecânica e com a segurança do paciente, logicamente. Então, uma vez que você estabeleceu os tópicos que você quer auditar, a auditoria ela tem que ser uma auditoria imparcial, né? Um exemplo, você é um fisioterapeuta de uma UTI, você não pode auditar a tua mesma UTI, porque você vai estar auditando a sua própria equipe, isso para dar confiabilidade é muito negativo. Então, o ideal é que uma pessoa externa ao setor, que não esteja ligado ali à tua gerência ou o mesmo grupo, tá? Esse auditor ele tem que ser treinado. Por exemplo, a pressão de cuff, ele tem que ser treinado como medir a pressão de cuff e qual é o parâmetro de normalidade.
Então, uma vez escolhido o auditor, ele tem que ser treinado em relação aos tópicos. E aí você tem que fazer o cálculo amostral para saber quantos pacientes por dia aquele auditor vai verificar, em qual turno, quais turnos, né? Então, uma vez escolhido o auditor, feitos os tópicos, e aí você vai treinar e definir, tá? Definir quando que será feita essa auditoria. E será passado um relatório no final do mês, né? Então, vamos supor, de 10 observações que o auditor fez, em 100% a pressão do cuff estava fora da meta. Em 10 observações que o auditor fez, o volume corrente estava 10 ml por quilo. Então você começa a ficar palpável, né, as práticas da ventilação mecânica que não estão adequadas, e para isso você tem que desenvolver um plano de ação para corrigir. É um treinamento da equipe para identificar a sincronia e resolver. Em relação à pressão de cuff, será que realmente está sendo verificado? Então, assim, o auditor, por exemplo, quando ele for verificar a pressão de cuff, ele tem que pegar o cufômetro, o medidor de cuff, e ir no paciente verificar se realmente aquela pressão está adequada. Então, eu estou pensando muito nesse processo, vou começar a aplicar, e aí, consequentemente, vai aparecer alguns desafios, algumas sugestões. Vou criar o checklist aí para poder, o formulário de auditoria. Esse formulário eu estou pensando primeiramente em fazer ele através do Google Forms, né, para não precisar ficar utilizando papel e já ter os dados em gráficos automaticamente. Então, assim que eu for experimentando, vou surgindo novas dúvidas, eu vou compartilhando com vocês, tá? O que eu quero deixar claro é que os fluxos, os processos precisam ser auditáveis, né? Você garante que a tua equipe está praticando, levando aí à risca as boas práticas de ventilação mecânica? Então, vale ressaltar que o fato de ter um checklist na unidade não significa que as boas práticas estão sendo feitas. Um exemplo, eu posso estar no plantão, checklist lá, eu posso marcar que a pressão de cuff está entre 25 e 30 e mesmo sem chegar a verificar no paciente, tá? Então, por isso que a auditoria é importante, ela vai verificar se realmente as boas práticas estão sendo aplicadas, beleza? Então, vamos junto aí, além de disseminar as boas práticas, auditar, ver se realmente as boas práticas estão sendo cumpridas. Beleza? Até o nosso próximo vídeo.